Olá! A nossa receita de hoje é esse delicioso bolo de chocolate com coco na frigideira. E pensem na delícia, porque nós já provamos. Ele é um bolo sem glúten, sem lactose, super fácil de preparar. E se você quer saber como preparar este bolinho, fique até o final do vídeo. E então vamos começar o preparo da nossa receita. Em um recipiente, já vamos começar adicionando 2 ovos inteiros. Com o auxílio de um batedor ou de um garfo, vamos começar a bater os ovos. Ovos batidos, vamos adicionar 1 colher de sopa de açúcar mascavo. Você pode estar substituindo por xilitol. Não vou estar adicionando muito açúcar porque já vamos ter a caldinha que é doce. Então vamos adicionar aqui na massa somente 1 colher de açúcar. Juntamente com os ovos e com o açúcar, eu vou adicionar 1 colher de sopa de óleo de coco, que vai ajudar a deixar a nossa massa mais macia. Você pode também estar adicionando manteiga ou manteiga ghee, ou óleo da sua preferência. Lembrando que a manteiga ghee, já temos vídeo aqui no canal ensinando como se faz a manteiga ghee. Vou adicionar 4 colheres de sopa de aveia. Triturei os flocos no liquidificador para eles ficarem mais fininhos. Vou adicionar também 3 colheres de sopa de chocolate 50%. Você pode estar utilizando aí também um 100%. Aí eu recomendo que talvez você diminua para 2 colheres. Lembrando que o chocolate que você vai estar usando nas suas receitas vai fazer grande diferença aí no resultado do sabor do seu bolo. Então, se você quer que as suas receitas fiquem mais gostosas e deliciosas, você deve usar um bom chocolate. Vou adicionar também meia colher de sopa de coco ralado para dar um sabor no nosso bolo. O coco que estou utilizando nesta receita é o coco úmido e adoçado, mas se você quiser, não precisa usar o coco adoçado, pode ser o coco natural. E para deixar o nosso bolinho mais macio, eu vou utilizar 1/4 de colher de chá de goma xantana. Se você não quer usar ou não tem a goma xantana, não tem problema. O que pode acontecer é do seu bolo ficar um pouco mais ressecado. E lembrando então que a goma xantana você encontra nas casas de produtos naturais. Vou adicionar também uma pitadinha de sal para realçar o sabor. E agora vamos misturar. Vou adicionar também 2 colheres de sopa de leite de coco. Estou utilizando de garrafinha. Se você não quiser utilizar o leite de coco, pode substituir por água também, ou qualquer outro leite vegetal. Mas acho que o leite de coco vai deixar este bolo prestígio mais saboroso. Vamos misturar muito bem todos os ingredientes até que a massa fique bem homogênea. Ela vai ficar nesta consistência. Tá parecendo uma massinha de brownie. E o nosso último ingrediente, 1 colher de chá de fermento químico para bolo. E a nossa massinha deste bolo já está pronta. Agora vamos só levar para a frigideira. Em uma frigideira de 15 centímetros de diâmetro e 6 de profundidade, eu vou untar ela com óleo de coco, ou também você pode untar com óleo da sua preferência. Se você for utilizar uma frigideira um pouco maior, o que pode acontecer é do seu bolo ficar um pouco mais fino. Mas não tem problema, você pode estar dobrando a sua receita se você quer que ele fique um pouquinho mais alto.
Vamos transferir a nossa massa para a frigideira. Massinha na frigideira, vamos somente levar para o fogo. Vou ligar o fogo bem baixinho. É aquele velho truque, mas com cuidado. Vamos voltar o botão e deixar a chama bem baixinha. Vamos levantar mais uma grade. Se você não quer utilizar esse truque de voltar o botão para deixar o fogo bem baixinho, se você tem medo, então você pode somente deixar em fogo baixo e subir mais uma terceira grade, porque ele tem que assar em fogo bem baixinho para não queimar. Vou voltar o meu fogo aqui e vamos assar em torno de 15 minutos. Se passaram 15 minutos e o nosso bolinho já está assado. Você pode fazer o teste do palito, mas aqui eu já consigo perceber que não tem nada mais molhadinho, tá bem assadinho. Vamos virar só para dar uma leve dourada deste lado. Você pode estar fazendo isso com o auxílio de um prato, eu vou estar fazendo com o auxílio da minha tampa. E vamos deixar mais uns 2 minutinhos. Bolinho assadinho, eu vou virar ele em cima desta grade para ele esfriar mais rapidamente. E o bolinho ficou super fofinho. E esse aspecto que parece queimado, não está queimado. É por conta do cacau que ele ficou mais escuro. E para a nossa calda de chocolate eu vou adicionar uma colher de sopa de xilitol. Pode ser também açúcar mascavo. E lembrando que o xilitol ele é menos calórico que o açúcar. Na massa do bolo eu usei o açúcar mascavo, mas aqui na calda vou estar utilizando o xilitol. Vou adicionar também 3 colheres de sopa de chocolate 50%. E vou adicionar também 4 colheres de sopa de leite de coco. Aqui estou utilizando o da garrafinha. Mas você pode estar utilizando qualquer outro leite vegetal da sua preferência. E para este recheio de prestígio, também vou adicionar uma colher de sopa de coco ralado. Vamos cozinhar em fogo baixo. Lembre-se de ir mexendo sem parar para não queimar ou grudar no fundo. E a nossa caldinha começou a levantar a fervura. Ela é uma calda bem rápida, ela vai em torno de no máximo 2 minutos. A gente não vai cozinhar muito ela, porque eu quero que ela fique mais molhadinha. Se você deseja que ela fique mais firmezinha, você pode deixar evaporar mais. Mas olha só, este é o ponto, quando a gente passa a espátula aqui, ela demora para voltar. Então, eu vou deixar neste ponto para ficar bem molhadinho o nosso bolo. Vamos cortar o bolinho. Eu vou cortar ele no meio, porque eu quero rechear ele aqui no meio também. Para facilitar, você pode estar cortando aí seu bolo em cima de uma tábua ou de uma superfície reta. Eu vou tentar cortar ele aqui no prato mesmo, o mais uniforme possível. A gente já consegue ter uma noção da textura que ele ficou por dentro, bem fofinho. Vou adicionar a metade da minha caldinha aqui dentro do bolo. Agora, vamos fechar novamente. E vou adicionar o restante da nossa caldinha aqui em cima. Mas você pode estar brincando e fazendo da maneira que você quiser. Se você quiser rechear somente no meio ou colocar a caldinha somente em cima, fica a seu critério. Eu achei que assim
essa caldinha no meio, deixa ele mais molhadinho e mais gostoso. Vou dar uma espalhadinha aqui com a espátula. Vamos cortar para ver como ficou a textura deste bolinho por dentro. O cheirinho tá maravilhoso. E este foi o resultado do nosso bolo, super fofinho, molhadinho. E agora é só degustar. Se você gostou dessa receita, já aproveita e deixa o joinha. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal. Assim você estará ajudando as nossas receitas chegarem até mais pessoas. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês e saúde!